Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui nesse canal, Palavra com Rose Gomes. Também quero te convidar a ver um outro vídeo que estou colocando todo dia pela manhã, uma mensagem, tá? Um devocional. Então esteja aí também atento a essas mensagens. Bom, hoje eu quero falar com você que também tem passado pela mesma situação que eu tenho passado. Minhas experiências eu venho dividir com você para que possa te ajudar de alguma forma, tá? E um questionamento, não sei se já passou isso pela sua cabeça, porque tudo que eu faço dá errado. Muitas vezes pensamos até que Deus não está conosco, né? Tem as promessas do Senhor, Deus tem falado que vai fazer algo grande em nossas vidas e as coisas não acontecem. Por que será? Bom, tem vários fatores, tá? Um deles pode ser que é porque você não está no centro da vontade de Deus, está indo por outro caminho, então tudo vai dar errado, porque Deus tem algo para você, um planejamento, e só que você está saindo da direção. Então, quando nós estamos indo contra a vontade de Deus, é óbvio que vai dar errado. Segunda situação, pode ser algo espiritual. Eu já passei por isso também. É onde você vê ali que as portas estão fechadas. Tudo que você faz dá errado. Pessoas contra você, situações assim que você às vezes não consegue nem acreditar. Você não está esperando e algo ruim vai acontecer. E você tenta fazer da sua maneira, você tenta resolver a situação e fica cada vez pior. E bate nas portas, as portas não se abrem. Às vezes abre uma porta, você entra e há uma barreira tão grande que no final você acaba perdendo aquela bênção. E aí você começa a perceber que tem alguma coisa errada. Você começa a sentir que alguma coisa está segurando, e aí você vai ver, é algo espiritual. E aí como que eu posso vencer isso? Oração e jejum. Como que eu posso vencer isso? Pedindo ajuda, né? Às vezes você sozinho se sente incapaz, nós temos autoridade no nome de Jesus, mas nós precisamos usar essa autoridade. Comigo aconteceu dessa forma, já deixei testemunho aí no canal, eu passei um período da minha vida 10 anos com portas fechadas, tá? E eu lembro que no início, quando eu comecei a procurar emprego, eu falei, não tenho experiência. Naquela época eles pediam que eu tivesse um ano de experiência sem você nunca ter trabalhado. Não é como hoje, tá? Que tem essa ajuda aí para quem são jovens aprendizes. Não tinha isso. Você tinha que começar com um ano de experiência, sem nunca ter trabalhado. Então era uma barreira para conseguir o primeiro emprego. Depois, quando eu consigo o primeiro emprego, sempre dificuldade. Trabalhava alguns meses, a porta se fechava. Trabalhava um período, a porta do emprego, às vezes até a empresa se fechava. Várias vezes entrei em empresas que eu comecei a trabalhar e a empresa falia. Até uma vez meu pai brincou comigo, Rose, que acontece, toda empresa que você entra fale. E aí eu comecei a achar aquilo estranho, né? Mas no início você vai pensando que é algo da vida. E depois foi passando o tempo e eu sempre tive uma dificuldade muito grande na minha vida profissional. As coisas não davam certo. Até comecei a orar e comecei a pedir ao Senhor que me mostrasse o que estava acontecendo. E Deus mostrou uma situação ali que era espiritual. Até pessoas faziam trabalho para que as portas ficassem fechadas para mim. Uma inveja muito grande sobre a minha vida. Que às vezes eu me perguntava, Deus, por que as pessoas têm inveja de mim? Por que as pessoas têm raiva de mim? E é interessante que eu falava, Deus, eu não tenho nada, porque nós pensamos que as pessoas não têm inveja daquele que tem um bom carro, uma boa casa, uma vida financeira maravilhosa. Mas, gente, às vezes a pessoa tem inveja de você pelo simples fato de você ter Deus em sua vida. Você é uma pessoa alegre, uma pessoa espontânea, você fala com todo mundo, você transmite algo de Deus e isso causa inveja em pessoas. Às vezes, por você ter uma boa família, né? Por você ter o seu marido, por você ter os seus filhos. Gente, são coisas assim que o ser humano é capaz de fazer. Tem inveja de coisas que você fala, não é possível, né? Mas isso acontece. Então, por um período, Deus me mostrou até um trabalho sendo feito para que as portas ficassem fechadas para mim. Eu tive que me levantar na presença do Senhor e buscar ajuda, tá? Eu já deixei no canal. Naquela época, eu fui numa igreja que é a única igreja que eu conheço. Bom, tem outras, né? Mas essa igreja ela tem um foco muito assim nessa área espiritual, tá? A Igreja Universal. Tem várias situações, né, que vocês não podem estar comentando aí, mas, gente, todas as igrejas que estão aqui na face da terra, todas elas têm um lado bom e um lado ruim, tá? Porque são formadas por pessoas. Então, você tem que fazer a sua parte buscando em Deus. E eu tive a bênção de Deus de entrar numa igreja no meu bairro que tinha um pastor abençoadíssimo. Um pastor ali determinado, um pastor que buscava o Senhor de todo o seu coração, e ele me ajudou nesse processo. E eu lembro que naquele período que eu fiquei ali, eu fiz uma campanha, eu já contei aí esse testemunho, e nessa campanha foi quebrado trabalhos feitos para mim
onde eu fiquei 10 anos com porta fechada. Nesse período eu já tinha experiência, eu estava estudando, né? Estava no segundo grau, naquela época eu falava segundo grau, e o segundo grau naquela época tinha alguma relevância, tá? Hoje já é mais difícil, né? Mas naquela época tinha. Então quem tinha o segundo grau conseguia arrumar um bom emprego. E eu não conseguia. E quando eu fiz aquela campanha, Deus quebrou ali as barreiras. A partir daquele período, nunca mais as portas ficaram fechadas para mim. O que eu quero dizer assim, eu trabalhei e de repente aconteceu alguma coisa, fui mandada embora, mas logo Deus abriu uma porta, entendeu? E logo eu estava trabalhando novamente. Então eu nunca mais fiquei esse período, eu fiquei 10 anos com portas fechadas, ao ponto de chegar em entrevista, fazer minha entrevista e ver que está tudo certo, a pessoa mostrar ali interesse pela minha pessoa, dizendo, nossa, isso que você, a experiência que você tem é o que eu estou precisando. Você sabe fazer isso? Sabe? Que maravilha. Você mora aqui perto? Moro aqui perto. Que maravilha. Então é você, olha, gostei muito de você, se aguarde, vou entrar em contato com você e para trazer as documentações, essas coisas. Eu ficava aguardando, ficava aguardando até hoje. Então eu comecei a perceber que alguma coisa estava errada. E ali eu comecei a me levantar e fui buscar o Senhor, sabe? Como diz a palavra, nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados e potestades. E o mundo espiritual existe, tá? Inveja existe. Pessoas que se levantam contra nós para fazer trabalhos contra nós, existe. E se você ficar dormindo, pega em você sim, mesmo você sendo cristão. Ah, eu vou na igreja, mesmo assim. Por quê? Porque nós temos que estar atentos às coisas espirituais. Não basta somente você cumprir rituais. Você tem que colocar a palavra de Deus em prática. Você tem que tomar posse daquilo que é seu em direito em Cristo Jesus. Você tem que usar a autoridade que Jesus te deu. Entende? Então você tem que orar, repreender, jejuar, se posicionar. E aí essas coisas não podem te alcançar. Porque o inimigo vai estar sempre trabalhando. A palavra não fala sobre isso? Que o nosso inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando uma brecha para que possa entrar. Então, quando eu estou dormindo, eu não estou atento, eu não sei o que eu estou lidando, é uma brecha aberta. Satanás, ele olha e fala, ela não sabe disso, ela não tem esse conhecimento, ela não sabe tomar posse do direito dela em Cristo Jesus, então eu vou entrar por esse caminho, entende? E ele vai trabalhar. Então, naquele período, Deus começou a me dar sabedoria, eu comecei a buscar, busquei ajuda e comecei a fazer uma campanha ali, comecei a pedir a Deus em oração, comecei a aprender a repreender o mal e esse mal foi quebrado. E desde então as portas nunca mais ficaram fechadas para mim. Passei um período aí, eu já contei testemunho, que às vezes Deus permite, então já agora eu vou entrar para a terceira situação, a qual Deus permite. Algumas vezes, tirando esse lado espiritual, que eu também já tive essa experiência, algumas vezes as portas estarão fechadas ou você vai encontrar muita dificuldade porque Deus está trabalhando. É a maneira que Ele age. Então, a maneira que Deus age, a gente não consegue explicar. Em cada pessoa, em cada situação, Deus age de uma forma. Cada um tem a sua experiência com Deus, tá? Então, eu vejo aqui na minha vida que algumas coisas que eu pedi ao Senhor, eu tinha sonhos, né, na minha vida profissional. Eu já falei para você, teve um período que eu comecei a estudar porque eu queria passar no concurso público. Fiquei durante alguns anos estudando, me dedicando. Eu sou uma pessoa dedicada quando eu quero, sabe? Quando eu quero alcançar alguma coisa, eu me posiciono. E eu me levantava pela manhã, 5 horas da manhã, porque as crianças minhas eram pequenas. Então, imagina 3 crianças, a gente morava em um cubículo, 2 cômodos bem pequenininho. Então, as 3 crianças, aquela bagunça dentro da minha casa. E não tinha como eu estudar. Então, eu levantava às 5 horas da manhã, estudava até às 8, período que as crianças começavam a acordar, e ali eu fui me preparando, e eu tinha certeza, Deus vai abrir a porta, e eu fiquei orando, Senhor, abre essa porta, eu quero trabalhar nessa área, e fui me dedicando, fui fazer a faculdade que Deus preparou, que foi algo bom para mim, abriu a minha visão para muitas coisas, era plano de Deus eu fazer aquela faculdade, depois eu conto melhor sobre isso, e as portas, o gatinho miando, gente, sempre tem um gato nos meus vídeos, você sabe disso, né? E aí as portas não se abriu, né? E eu comecei a ficar triste com aquilo. E um dia eu lembro que eu fui buscar o último resultado meu, que eu tinha feito um concurso público, estava na esperança que Deus ia abrir essa porta e as portas não se abriu. E eu lembro que eu estava na minha pia num dia, comecei a chorar ali na presença de Deus e o Senhor falou para mim, não é isso que eu tenho para ti, eu tenho algo novo para você. E ali, depois disso, eu descansei. Eu entendi que não adiantava eu bater na porta, porque essa porta não ia se abrir,
porque não era a vontade de Deus. E aí, nesse processo, Deus continuou trabalhando, até que as coisas foram acontecendo, e Deus foi fechando as portas, foi fechando os caminhos, foi me direcionando e foi me levando para chegar na onde que Ele queria. E hoje eu começo a entender qual que eram os planos de Deus para minha vida. Então, por não ter sabedoria, por não ter sabedoria, por ser desobediente a Deus, eu passei um processo aí muito difícil. Fiquei como aquele povo de Israel, né? Era para chegar a 40 dias na Terra Prometida e ficou 40 anos. E eu passei por esse processo também. Deus tinha um plano para mim, já era para estar usufruindo da bênção, mas por causa da minha desobediência, por não entender a vontade de Deus, por querer fazer a minha vontade, eu fiquei anos batendo a cabeça, até chegar no ponto de hoje, né? Até chegar no dia de hoje, para entender o que Deus queria para minha vida. E agora que eu começo a caminhar rumo à direção, rumo ao propósito que Deus colocou na minha vida. Entende? Então esses vídeos que eu tenho feito aqui é para diminuir o seu caminho, para que você não venha passar por esse processo. Deus tem algo na sua vida, Deus tem colocado no seu coração. Necessário é que você deixe Deus trabalhar, que você descanse o seu coração. É claro que você não vai ficar de braços cruzados. Nessa caminhada, você vai se posicionando e vai entendendo o que Deus quer. Vai fazendo a sua parte no que convém, no que lhe cabe, e assim deixa Deus trabalhar. E você vai viver as promessas do Pai. Então, esses podem ser os motivos porque as portas são fechadas na sua vida, porque você tem encontrado tantas barreiras. Nós temos um exemplo muito claro aqui na Bíblia sobre José. Eu gosto muito de falar sobre José, sobre Davi, você vai ver muitas vezes falando sobre ele. Me inspiro muito e aprendo muito com essa passagem, né, que fala sobre esses homens, esses grandes homens de Deus. Então, José é uma situação aí para a gente se basear. José tem um sonho, Deus mostra para ele o que Deus ia fazer na vida dele, e ele feliz vai lá e conta para os seus irmãos, né, o que ia acontecer, o sonho que Deus tinha dado, que Deus ia exaltar ele, e contou com detalhes ali o sonho. Os irmãos ficaram indignados. Os irmãos já tinham raiva dele, porque ele era o queridinho do papai, né, tinha todo aquele amor que o pai dava. E naquela situação toda, depois dele ter aquele sonho que Deus mostrou para ele, imagine ele na expectativa, né? Nossa, se Deus me deu esse sonho, porque vai acontecer, que maravilha, Deus vai me exaltar, Deus está mostrando para mim que é algo bom que Deus tem para minha vida. E após isso, o que antecede depois são coisas que vão totalmente contrário àquilo que dizia ali naquele sonho. Parece que está dando tudo errado, não é verdade? Os irmãos jogam ele numa cisterna, depois vende ele como escravo, tira ele de perto do pai, de perto do conforto que ele tinha, do amor do pai. Por quê? Porque isso era necessário, fazia parte do plano de Deus para a vida de José, porque José precisava crescer, José precisava ser preparado para receber essa bênção. Deus mostrou para José que ele seria exaltado, mas para ele ser exaltado, ele precisava estar preparado para receber a bênção. Quando ele tem esse sonho, ele é um menino. Entende? Um menino. Então, aquele momento, se ele recebesse a bênção do Senhor, ele ia jogar fora. Ele não tinha sabedoria, ele não tinha experiência, ele não tinha nada. Então, no processo que Deus está trabalhando na vida dele, nesse período, Deus está moldando ele, fazendo ele crescer, preparando ele para ele receber a bênção do Senhor e fazer cumprir o propósito de Deus para a vida de José. Então, você vê ali que José é jogado numa cisterna, é vendido como escravo. Quando ele chega ali como escravo, ele já faz a diferença, porque tinha a graça de Deus na vida de José. Onde José chegava, as pessoas já detectavam a presença de Deus na vida de José. E já colocava ele como líder, porque já tinha essa essência na vida de José. José já tinha sido escolhido para ser um grande líder. Essa bênção já estava sobre a vida de José, mas ele precisava ser moldado. Então, nessa preparação que ele está tendo ali, está havendo dor, está havendo percas, está vivendo uma situação que, se você olhar, você começa a murmurar, começa a reclamar. Não é possível, Deus não está comigo. Ué, não entendi, foi nada. Ele me deu um sonho onde eu seria exaltado, e olha essa situação, nem perto da minha família eu estou, nem perto do meu pai que eu tanto amo eu estou. Está havendo ali uma ruptura, está havendo dores, está havendo percas. Ele está sentindo desprezo, humilhações. Tudo isso faz parte do plano de Deus para moldar José para receber a bênção. Então é isso que acontece conosco. Nós não entendemos.
esse processo que eu tenho passado, eu tenho olhado para mim e falado, Deus, o que está acontecendo? Não é possível. Muitas vezes eu pensei, será que é o inimigo? Porque não é possível, eu já orei, já expulsei, já fiz jejum, já, sabe, busquei tudo que eu podia na tua presença e as coisas não vão. Onde eu vou sempre tem alguém se levantando para me destruir, para me prejudicar, para não deixar eu crescer, e fazia parte dos planos de Deus para minha vida. Então, quando eu olho lá atrás tudo que eu passei e vejo minha mente hoje, a visão que eu tenho hoje, eu vejo que foi necessário eu passar todas essas situações. Todas as desprezos, as humilhações, as percas, os roubos, para que eu pudesse ser moldada naquilo que Deus quer. Vocês que estão me acompanhando aqui, eu tenho certeza que vocês verão o que Deus vai fazer na minha vida. E o que Ele fará na minha vida é para grande testemunho do nome do Senhor. E você que está aí do outro lado, Deus fará a mesma coisa na sua vida. Você servirá de testemunho vivo da graça, da presença do Senhor na sua vida. Então, esse período que você está passando, você precisa só detectar o que está acontecendo, como eu fiz. Houve um momento que as portas estavam fechadas porque eu não tinha sabedoria, as portas estavam fechadas porque Satanás tinha fechado, e houve um momento que Deus permitiu que algumas coisas acontecessem, que parecia até que as portas estavam fechadas, porque Deus estava me moldando. Deus está me moldando, ainda estou passando por esse processo, entende? Então, nesse processo, nós precisamos entender, Ele está te moldando e te levando para o caminho correto. Porque um dia eu orei e disse, Senhor, eis-me aqui, eu quero que o Senhor faça a sua vontade na minha vida. Eu não aguento mais ficar passando pelo processo que eu tenho passado. Eu não aguento mais ficar passando por coisas que eu tenho passado, portas fechadas, humilhações, desprezo. Eu preciso vencer também. E Deus falou, posso trabalhar? Pode. Aí Deus começa a trabalhar e você fala, oi, calma aí, Senhor. Acho que o Senhor não entendeu o que eu te pedi. Eu estou vendo tudo dando errado, eu estou vendo as coisas fechadas, as coisas limitadas. Pessoas se levantando contra mim e vencendo, porque aparentemente parece que a pessoa está vencendo. E são pessoas que Deus vai usando para te levar para o caminho certo, como aconteceu com José. Os irmãos de José foram usados por Deus para que levasse José para o caminho certo. Porque através dos irmãos de José, ele foi jogado numa cisterna, ele foi vendido como escravo e ele foi para onde? No Egito. No lugar que Deus ia exaltar José. No lugar que Deus ia colocá-lo como governador. Fazia parte a cisterna, fazia parte a calúnia que ele passou, fazia parte a prisão onde ele esteve. Em todos esses lugares estava sendo preparado para ser um grande líder. Ele chegou ali na casa de Potifar e liderava. Potifar olhou para ele e falou, tem a presença de Deus nesse rapaz. Você, abaixo de mim aqui, você que manda em tudo. E ali veio a mulher de Potifar querendo ficar com ele. E ele disse, não, o meu Senhor disse que eu mando em tudo, mas eu não posso tocar na mulher que é dele. E ele fugiu para não pecar contra Deus. Entende? E depois, por causa dessa situação dele ser fiel a Deus, ele vai parar numa prisão. Olha só a situação, ele foi fiel a Deus. E a atitude de ser fiel a Deus levou ele à prisão. Então, às vezes você não entende, eu sou fiel a Deus. Eu tenho procurado estar no caminho do Senhor. Mas parece que tudo me leva à prisão, não é assim? É Deus trabalhando. É a maneira que Deus faz. Gente, a maneira que Deus faz não tem como explicar. Com cada um, Deus trabalha de uma forma. Então, com José foi fiel a Deus, ele foi parar numa prisão. Na prisão, ele ficou ali há algum tempo. E quando ele chegou ali, alguém já olhou para ele e disse, opa, tem algo diferente nesse rapaz. Você vai liderar aqui na prisão, olha aí. Novamente, ele liderando, ele sendo governador naquele lugar. Até chegar um momento, Deus preparou todas as situações. Ele levou ali na prisão 2 pessoas, Deus deu um sonho para ele. José explanou o que significava aquele sonho, teve sabedoria dada por Deus. Um deles morreu e o outro foi lá, voltou, que era o copeiro de Faraó, estava lá. E José falou para ele, olha, quando você estiver lá, lembre-se de mim. E José com certeza ficou na esperança, ele vai se lembrar de mim e eu vou sair daqui. Sabe o que aconteceu? O copeiro chegou lá e esqueceu de José. Por quê? Porque não era o tempo ainda de Deus revelar o poder dele na vida de José. Então o copeiro ficou lá fazendo o seu trabalho e não se lembrou de José. Mas chegou o dia que Faraó teve um sonho dado por Deus e ninguém conseguiu decifrar aquele sonho. Os sábios daquele lugar não conseguiram decifrar aquele sonho. E o copeiro lembra de quem? De José. E o copeiro fala para Faraó, olha, tem um rapaz que está lá na prisão, ele decifra sonhos.
Ele falou dessa forma, né? E um dia eu sonhei que aconteceu isso, e ele me falou o que aquilo significava e realmente aconteceu. Despertou Faraó naquela situação. E ele disse, manda chamar ele. E interessante, José sempre preparado. Quando ele é chamado para estar na presença do Faraó, ele poderia ter ido naquele momento, do jeito que ele estava. Imagina como ele estava na prisão, barbudo, sujo, não é verdade? Então, quando chama ele, ele fala, tá bom, eu vou ir. Não, mas tem que ser agora. Espera aí. Foi lá, tomou um banho, se barbeou, se apresentou como governador. Porque a primeira impressão é a que fica, não é assim? Então, há várias situações que nós temos que ver, que nós podemos aprender na Bíblia, né? Nós que somos servos do Senhor. Até mesmo cuidado da aparência. Então, ele se preparou para estar ali na presença de Faraó. E quando ele chega lá, ele chega com uma aparência de alguém que sabe o que está falando. Não é como um prisioneiro. Ele não chegou na presença do Faraó como um prisioneiro. Sujo, cabisbaixo, desanimado. Oi, Faraó, tudo bem? O senhor mandou me chamar? O Faraó ia olhar e falar, pelo amor de Deus, é ele que decifra sonhos? Não, pode tirar daqui. É mais um preso. Ele não era mais um preso. Ele era alguém especial, porque tinha a graça de Deus. Então, isso que tem que fazer a diferença nas nossas vidas. Onde nós estivermos, seja servindo um cafezinho numa empresa, é o melhor café. Você se apresenta bem asseada, bem limpinha, bem arrumada e faz o melhor café. Porque numa situação dessa, pode surgir uma grande oportunidade. Entende? Então ele, porque estava como prisioneiro, ele não chegou na presença do Faraó como prisioneiro, não. Ele já chegou lá como governador, porque ele era um governador. Ele era filho do rei, ele tinha um Deus grande na vida dele e ele sabia se posicionar como tal. Então, quando ele chega na presença de Faraó, já chamou a atenção a aparência, porque é o primeiro momento quando a gente olha para alguém, a gente vai olhar a aparência. Nós olhamos a aparência. O homem vê a aparência. Não adianta querer falar que não, que é dessa forma. Nós temos ali quando foi chamado, quando Samuel foi até a casa de Jessé escolher um rei, ele olhou o quê? A aparência. Ele olhou, certamente esse homem, Eliabe, um homem forte, um homem guerreiro, um homem que tinha cara de rei, certamente é esse. E Deus falou para ele, ô Samuel, não é esse o que eu escolhi. Eu não sou como vocês, eu não atento para a aparência, eu vejo o coração. Então, quem vê coração é Deus, porque só Deus sabe o que tem dentro de mim. Só Deus sabe o que tem dentro de ti. Às vezes nem nós mesmos nos conhecemos e Deus nos conhece. Deus sabe do que nós somos capazes de fazer. Deus sabe do que nós somos incapazes de fazer. Ele conhece. Então, quando o Faraó chama José, José se apresenta já como um governador. E ali ele fala para ele, olha, fiquei sabendo que você decifra os sonhos, você consegue falar o que significa? E ele disse, você me conta o sonho e o meu Deus vai me dar a revelação do que é. Olha só, não tirou a graça de Deus. Ele poderia pensar o que? Estou diante de Faraó, deixa eu mostrar para ele quem eu sou. Eu sou o cara, né? Não, sim, eu decifro o sonho, pode falar. Não, ele sabia que não era ele. Ele sabia que era o Espírito de Deus, que era Deus na vida dele. E isso é uma coisa que nós não podemos esquecer. Quando Deus nos colocar para sentar no meio de pessoas grandes, estar num patamar maior, nunca esquecer que nós não somos nada, que quem faz é o nosso Deus. Que se não fosse Deus, nós não teríamos nada, nós não saberíamos nada, nós não poderíamos fazer nada. Tudo é por causa desse Deus grande que nós servimos. E nesse momento, José exalta o nome do Senhor. Você sabe decifrar sonhos? Você consegue falar o significado? Me conte o sonho e Deus vai me dar a revelação. Porque não sou eu, é o Deus que eu sirvo. E assim aconteceu. E após isso vocês sabem o que aconteceu. José falou para ele, você precisa colocar uma pessoa para governar, porque será 7 anos de prosperidade e 7 anos de escassez, de miséria. E o que eu faço? Eu preciso colocar alguém para estar administrando essa situação. E ele olhou e disse, tem que ser você. Eu não conheço uma outra pessoa tão sábia, com tanta capacidade como você. E ali se cumpre o sonho que Deus deu para José. Entende? Olha o processo todo que ele passou. E é isso. Você precisa entender que o que você está passando talvez seja um processo que Deus está permitindo para te moldar, para te encaminhar para o lugar certo, o lugar da bênção, o lugar da vitória. E quando você chegar lá, não se esqueça de exaltar o teu Deus, porque sem Ele nós não podemos fazer nada.
Amém? É isso, que essa mensagem entre o seu coração, que o Espírito Santo produza bons frutos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.